Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje retomando texto de tradição oral, parte 1. Objetivos da aula: retomar a importância dos textos de tradição oral na construção da identidade de um povo e relembrar as características dos textos orais. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Nós temos aí hoje esse feriado meio que fake, né? Não sabemos se é feriado, se não é. Então, vamos aí tentar animá-lo, né? Um pouquinho. Então, no primeiro bimestre, nós trabalhamos aí um pouco sobre os textos de tradição oral, fábulas, contos, lendas, relembrando aí novamente a Janaína de Figueiredo, que a gente viu o Boi de Conchas, uma lenda da região do litoral norte, e por aí vai. Hoje nós temos uma convidada, daqui a pouquinho, nós vamos chamá-la, a Flávia Nascimento. Ela já participou com a Andreia das aulas do 7º ano, e hoje vem acrescentar aqui, para os nossos conhecimentos, uma contação de histórias. Então, vai ser super legal. O material, quem conseguiu ter acesso a ele, vocês vão observar que temos aí várias atividades. Claro que não vamos realizá-la, né? Por ser na terça, hoje e amanhã, revisão. Então, estamos revendo aí algum conteúdo do primeiro bimestre. Então, o material, depois vocês podem ter acesso a ele, fazer as atividades com os alunos, mas hoje vamos priorizar aí a Flávia. Então, vou retomar algumas questões do texto de tradição oral e depois ela virá aqui, via Zoom, contar uma história para a gente, tá bom? Vamos lá, então, pode colocar para eles, por favor, na tela. Então, no primeiro bimestre, falamos sobre as características e a importância dos textos de tradição oral. Conte-nos sobre o que você se recorda. Vou dar um minutinho para vocês colocarem aí no chat. Vamos lá? Vamos lá, Elaine, ó. A Pro Rosana colocou lendas, contos e tradição oral. O Pro Eric colocou, são histórias contadas de pai para filho, de geração em geração. Isso. Estou esperando mais aqui dos alunos. Como nós vamos aí acelerar um pouquinho, para a gente aproveitar bastante a Flávia, eu já vou colocar para vocês, tá? Um pouquinho do material, e enquanto vocês vão colocando no chat, a Andréia me interrompe e a gente continua, ok? Então, já vou começar. Tá. O Nicolas, da Procélia, colocou. Eu me lembro que os textos eram passados de geração a geração. Muito bem. Peraí. A Yasmin, da Proqueila, colocou lendas, contos. Pode ir, Elaine. Então, vamos lá, pode colocar para eles, por favor. Então, o que é uma tradição? Uma tradição é um costume transmitido de geração em geração. As tradições podem estar relacionadas com a origem de uma comunidade, com a celebração de um dia especial ou com um hábito estabelecido há algum tempo. As tradições orais são muito importantes para fortalecer a união entre as pessoas e desenvolver a identidade de um grupo. Então, o principal é isso que nós vimos. Então, vamos transmitir conhecimentos de geração em geração, aprender com os familiares. Então, o foco principal é compartilhar conhecimentos, tá bom? Esse material é da Escola Digital, é um material aberto. Então, vocês têm aí, quando o repositório estiver
melhor, né? A gente sabe que ele está com problema, vocês terão acesso. E quem quiser acessar lá a Escola Digital, esse material eu retirei de lá, ok? Então, continuando aí, pode colocar para eles, por favor. Temos algumas perguntinhas, como eu falei, não vamos fazer, para a gente aí aproveitar um pouquinho da Flávia, o máximo possível. Então, temos aí. Agora vamos ouvir um texto de tradição oral com a professora Flávia, escritora e contadora de histórias. Vamos lá, então. Flávia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Flávia. Bom dia, professores, alunos, pais. É um prazer estar aqui com vocês novamente, viu? O prazer é todo nosso. Como eu falei para eles, você já participou das aulas do 7º ano com a Andréia, né? Sim. Muito bom ter pessoas como você aqui, compartilhando um pouquinho com a gente e contando história dessa forma gostosa aí, né? Eu sou péssima. Não vai ter, quase não tem emoção na minha contação de histórias. Então, você vai trazer um pouquinho disso para a gente. Sim, esse tema eu gosto muito, né? Contos de tradição oral, porque é a minha especialidade. Né? Eu me especializei em contos de tradição oral. Eu reescrevi um conto de tradição oral, um conto lusitano, e eu gosto muito, particularmente dos contos mineiros aqui, né, no meu cantinho, porque geralmente são contos de assombração, e é onde eu posso colocar todo o meu sotaque, toda a minha mineirice, meu jeito manso de falar, né, que é característico dos mineiros, porque, segundo alguns fonodiólogos, a gente é cercado por montanhas, por isso a nossa voz é sempre ousada, né? O olhar ele vai parando enquanto você vai falando. Sim. Então, os contos de tradição oral, sobretudo os contos mineiros, é uma coisa que eu gosto muito. Show. Mas eu também sou especialista em história da África. E aí eu me encontrei com os contos africanos e me apaixonei também. Os contos africanos de tradição oral, eles focam muito na ancestralidade, no indivíduo, na natureza. Eles dão conta de explicar por que existe determinado elemento. Então, assim, e ele sempre passa alguma sabedoria para a gente. Então, são contos que eu gosto muito também. Sou muito apaixonada. E eu trouxe um conto hoje, um conto africano. Ok, então manda lá pra gente. Antes, pessoal, olha lá, ao fundo, Dona Miséria, é o livro da Flávia. Ó. Ah, sim, meu Já livro. olhem aí, busquem o livro dela. Já contou um pouquinho pra gente, né, Andréia? Já contou, muito Bem legal, muito legal. E aí, qual conto que você trouxe pra gente hoje? Então, eu trouxe a Sabedoria Ancestral. É um conto de Benin, que fica na África subsaariana, ali embaixo do Saara, né? Sim. Benin fica por ali. E posso começar? Claro, vamos lá. Temos aí 17 minutos. Mas amanhã você vai continuar, né? Então, pode ficar tranquila. Tudo bem. Ai. Havia um reino. E nesse reino, um rei muito cruel. Ele tomava por seu inimigo todos aqueles que tinham o bem-querer da sua população. E um dia, cheio de más intenções, esse rei chamou para conversa os jovens da sua aldeia. E fez umas colocações muito capciosas e perguntou para os jovens, para que servem os velhos? Seus velhos pais e avós, para que servem? Pois eu digo a vocês, eles servem para proibir vocês de viver a vida plenamente. Por isso, eu vou dar agora uma ordem muito radical. Voltem para casa e matem todos os anciões de sua família, inclusive seus pais. Jovens se entreolharam apavorados, voltaram para casa e assassinaram todos. Todos, menos um. Um jovem muito pobre daquela região, sabe, daquele reino. Ele pegou seu velho pai e correu dias e dias até alcançar um reino próximo.
e ali escondeu seu velho pai. Voltou e esperou. Passaram alguns dias, algumas noites, até que o rei convocou os jovens novamente e diante deles colocou uma tarefa. Jovens, tragam para mim, matem um carneiro e tragam para mim a melhor parte. Os jovens se entreolharam, eles sabiam que ali podia estar uma má intenção do rei e não sabiam o que fazer. Foram para casa e ficaram pensando. Aquele nosso jovem, o mais simples, humilde, o mais pobre da aldeia, correu o reino vizinho e foi ter com seu pai. Disse aquilo que o rei tinha pedido e perguntou se o pai tinha algum conselho para lhe dar. O pai disse, olha, vá, mate a ovelha e prepare para o rei a língua. Assim o jovem voltou para o reino e preparou a língua. Lá estavam os outros jovens, com as partes gordurosas e polpudas dos carneiros. O rei comeu, olhou cada iguaria e não disse nada. Os jovens voltaram para casa, cismados. Passaram-se mais alguns dias, o rei convocou novamente os jovens. E dessa vez disse, olha, voltem para casa, matem um boi e traga para mim a pior parte. Novamente os jovens se viram num dilema. E naquele momento, eles sentiram quão era difícil a vida sem o conselho dos mais velhos. Se entreolharam, voltaram para casa apreensivos. E aquele, nosso jovem, correu no reino vizinho novamente a pedir conselhos ao seu pai. E o pai novamente lhe aconselhou. Disse, olha, mate o boi e faça a língua. O jovem entendeu. E o pai ficou, olha, a língua é a melhor e a pior arte. Pois se não é com a língua que nós dissemos, proferimos as palavras mais doces, que nós conquistamos amizades e bem-querer, é com a língua que a gente afaga a alma do outro. Mas é também com a mesma língua que a gente amaldiçoa, que a gente provoca desavenças e até guerra. Se o rei te perguntar, dê-lhe essa resposta. E assim fez o jovem. Correu para o rei, preparou a língua e levou. O rei, quando chegou na vez do jovem apresentar a língua, o rei olhou para o jovem e perguntou de forma seca. Então, meu jovem, eu pedi a melhor parte do carneiro, você me trouxe a língua. Eu pedi a pior parte do boi e você me trouxe a língua. Os seus companheiros me trouxeram vísceras, pata, olho, e você me vem com a língua novamente? O jovem abriu a boca e disse todas as palavras do seu velho e sábio pai. O rei, naquele momento, desmontou. Ele ficou olhando para aquele jovem, diante de tanta sabedoria, respirou fundo e disse, eu tenho certeza que você não matou seu pai. E aí ele fez uma profunda reflexão e compreendeu que os velhos é que guardavam a verdadeira sabedoria. Os velhos já tinham vivido muito e por isso sabiam aconselhar. E diante da sabedoria daquele rapaz, ele então declarou, a partir de hoje serás o meu primeiro-ministro e me ajudarás a dirigir esse reino com melhor sabedoria. Então, assim, o jovem buscou seu velho pai e junto dele começou a dirigir com melhor sabedoria aquele reino. Então, esse conto, ele exemplifica muito, né, o quão a ancestralidade, os idosos, eles têm valor na cultura
de países africanos, de civilizações africanas. Eu gosto muito dele. Posso falar com ela? Muito legal, Flávia. E essa questão, esse simbolismo da língua, né? Embora seja algo simples, que a gente sempre está falando ali no dia a dia, com a língua a gente pode tanto matar quanto trazer a vida, né? É algo simples, mas quando a gente ouve assim, a partir de um conto, e que a gente percebe essa identidade de um povo, de resgatar, fica mais profundo, né? A gente consegue, a partir desse simbolismo, do lúdico, e ao mesmo tempo que é aquela ficção que a gente consegue trazer para a realidade também, né, Andréia? Muito bom. Aí a Andréia pode falar até melhor do que eu, né? Ela tem mais experiência do que eu. Então, como é importante, né? Por exemplo, aqui ela tem muito mais experiência do que eu na educação, então ela me ajuda muito. Eu ouço muito o que ela tem a me dizer, a me ensinar, então isso é muito importante, tem se perdido nos nossos dias, né? Os jovens não querem ouvir de forma alguma as pessoas mais velhas e eles acabam se dando muito mal, né? Mas é uma troca, né? Sim. Ao mesmo tempo é uma troca, né? Então, eu posso ter mais experiência, mas ela também traz um monte de coisas novas, um monte de coisas que ela também me ajuda. Então, é uma troca isso, né? E acho que os alunos precisam entender isso também, né? Essa experiência, a experiência é fundamental, mas existe essa troca, né? E quando há a troca, a gente percebe, então, que houve o aprendizado para os dois, né? Porque a gente continua aprendendo, né? Além da experiência, a gente continua aprendendo, né? Isso é muito bom, muito legal. Sim. E o interessante é que aí, o que a André acabou de dizer, todos aprenderam. Tanto o rei, que ele tem, né, que ter essa experiência, esse conhecimento, o pai e o filho. Então, todos ali aprenderam de determinada forma, de formas diferentes, mas um colaborou com o outro. Justificando que o aprendizado se dá com a interação, né? Perfeito. Por meio da interação. Né? A construção do conhecimento por meio da interação. E o interessante é que, assim, essa questão da língua, né, que ele questiona o pai. Mas ela era o melhor e também o pior, trazendo para os nossos dias, né, para a atualidade, geralmente você não quer ouvir a explicação do outro. Né? Essa questão de ouvir o que o outro tem a dizer. Então, eu coloco a minha opinião em primeiro lugar. Mas isso não faz sentido, você me falou isso de determinada forma, agora você está caindo em contradição. E não. Né? É um outro exemplo que a gente tem em outra situação. Como aplicar isso em diversas situações? O que você pode complementar mais para a gente, Flávia? Então, como eu disse no começo, né, os contos africanos, a força desses contos de tradição oral, e se a gente desmembra cada pedacinho desse conto, você vai ver que cada pedacinho ele tem um significado muito forte. A língua, né, para além daquilo que o pai exemplificou para o filho, a língua para a oralidade africana, ela é muito forte, ela é vital, inclusive, né? Porque a presença dos griots na África, ela é muito constante, ela é muito forte. Os griots, eles chegaram aqui no Brasil como figuras que eram contadoras de histórias, né? Mas o griot ele é muito mais que isso. O griot ele é a ata viva de uma nação, sabe? Tudo que se decide no plenário, tudo que se decide em assembleia, ao invés de redigir, era o griot que guardava todas aquelas informações, né, para depois repassar. O griot ele era responsável por conquistar novos reinos para um rei. Isso tudo com a força da palavra, com a língua, né? Então, a língua é algo muito forte, muito poderoso, né, para os africanos. Então, tem isso também, essa força dessa língua. Sim, e eles têm o idioma oficial, né? Mas eles também têm os vários dialetos, os idiomas das tribos, e eles tentam fortalecer, porque senão se perde, né? Por ser oral, não ter aí a escrita, vai se perdendo. Então, conforme os anciãos vão morrendo, essa identidade, essa cultura se perde também, porque já que não tem o registro por escrito, né?
Não, mas aí é que está, porque essa língua ela é tão forte que ela não se perde. Porque eles sabem do poder da língua. Então, por exemplo, um griot é uma casta. Então, quando você nasce naquela determinada casta, desde criança, você é treinado a aguçar o olhar, o ouvido, sabe? A perceber tudo com mais atenção. E aí, isso vai passando de pai para filho. Por isso, o poder da ancestralidade não se perde. E também, assim, Ampatebá, que era um filósofo, né? Foi um filósofo, historiador e também escritor, ele fala que quando um velho morre, é como se queimasse toda uma biblioteca. Olha o valor desse ancião. Mas eles trabalham muito dentro das comunidades para que o jovem aprenda, né, e possa suceder nessa sabedoria. Volto a dizer, a língua ela tem um poder muito grande. Tanto é que ela chegou até mim, né? A sabedoria ancestral africana, ela chegou até a mim e está chegando até você. Sim. Então, assim, não é que por não ter escrita que ela se perde, ela não se perde, porque a língua é algo muito forte para o povo africano. Muito bom. Quer complementar, falar alguma coisa, André? Eu quero só colocar um comentário do professor Eric. Ele colocou: a tradição oral é legal por isso. Nos ensina de forma simples, prática e entusiasmante. Terminamos uma história pensando na próxima. Muito legal. Já significa que já estão esperando a próxima. Eu entendi, viu, Flávia? Amanhã teremos mais, pessoal. Ela está preparando aí mais para a gente, certo, Flávia? Certo. Ok. E o que você pode falar para os alunos para instigá-los um pouquinho mais na leitura desses textos mais africanos, né? Então, o porquê que seria interessante eles lerem esse estilo de texto? O que é interessante? Por que seria interessante para eles? De você conhecer uma cultura através desses contos, dessas leituras, né? Você conhecer uma outra visão, uma visão menos ocidentalizada, sim, menos uma visão afrocentrada. A partir dos contos africanos, você vai conhecer, por exemplo, por que surgiram as estrelas, como surgiram as estrelas, através do olhar africano. Então, assim, e isso vem muito de encontro com as nossas raízes, quem nós somos de fato, de onde nós viemos, ou da raiz de um povo que você tem contato, né? Todas as culturas, elas são muito importantes, né? E a africana, ela tem muito a nos ensinar, além de nos divertir, né? De tirar a gente desse mundo maluco e mergulhar em histórias. Tem um deus aranha, que é o Anansi. Ele, segundo a sabedoria africana, ele é o pai de todas as histórias. Ele pegou as histórias, abriu o baú de histórias e espalhou para o mundo. E como ele pegou essas histórias para ele, é muito divertido, é um conto muito divertido de saber. Ele teceu uma teia de prata e foi até o céu ter com o Criador, e aí pediu as histórias. Então, é um conto muito, muito interessante. É um de milhares. Então, é sempre bom ter o contato com o texto, com as histórias africanas. É legal que você me fez lembrar da Chimamanda. Eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas claro que certeza que você conhece. Chimamanda Ngozi. Ótima, né? E eu trabalhei um videozinho dela, numa palestra que ela estava dando com os alunos, e ela fala exatamente sobre isso. O problema de uma história ser contada apenas de um ponto de vista. E ela fala o perigo da história única. Isso mesmo. Fica a dica aí. Exatamente. Então, é interessante, sim, como você falou, ouvirmos, né, a partir da língua deles, da cultura, e a gente vai enxergar a partir de como eles se veem, não como nós os enxergamos, né? Bem legal. Fica a dica aí para os professores. É muito interessante esse vídeo da Chimamanda. Se colocar lá a Chimamanda,
Já vai, acredito que vai aparecer, certo, Flávia? O nome é O Perigo da História Única. Isso Ela, mesmo. esse discurso dela fez tanto sucesso que ela transformou num livro. Já tem um livro falando desse texto dela. Muito legal, Flávia. Nosso tempo acabou, né? Como sempre. Mas amanhã a Flávia retornará conosco, nos trazendo mais do seu conhecimento aí, dessa delícia de contação de histórias. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço. E amanhã estamos aí de novo. Obrigada, Flávia. Já estão comemorando o seu retorno amanhã, viu? Eu que agradeço. Obrigada, beijo. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Então, obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Amanhã temos mais. Andréia, produção. Obrigada, Elaine. Obrigada, produção. Obrigada, sexto ano. Avaliem nossa aula e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo.